Faça a prece para nós de abertura, por favor. Pai, de imensa bondade, que possamos todos estar atentos ao estudo, com resignação e humildade. Senhor, obrigada por essa oportunidade, por essas professoras e toda essa nossa equipe que inicia um processo de estudo e de reabilitação. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Que assim seja. Então, nós estamos todos aqui para melhorar a nós. Como nós estamos em crescimento, nós vamos começar a melhorar a nós e todos aqueles que nos rodeiam. E nós vamos estudar hoje Os Guardiões da Cidade dos Espíritos, de Robson Pinheiro. Essa é a nossa pesquisa de hoje, sobre os guardiões. Então, vamos começar a entender os guardiões. Quem são as nossas equipes de trabalho? Como eles trabalham? Como estão ao nosso redor? Então, os guardiões. Esse grupo de guardiões que nos auxilia são seres que vivem fora da matéria, quer dizer, vivem fora do corpo carnal, vivem no mundo dos espíritos, mantêm o seu corpo astral ou espiritual das energias dos astros ou das energias da Terra, fazem parte do mundo espiritual, dos mundos dos mortos. Unidos em favor do bem para a humanidade. Todos esses espíritos, quando eles passam dessa fase, inclusive nós, que já preparamos o lar, preparamos a família, nós nos unimos em favor do bem da humanidade. Mas eu não vou falar isso para médium de primeiro ciclo. Vou falar eternamente, cuida de você e mais de você. Porque aí o problema do médium, primeiro ele, depois os outros. Porque ele não vai conseguir chegar aqui se ele não tiver solucionado seus problemas específicos. Sem nenhuma nação em particular. Depois que nós morremos, nós não temos uma nação particular. Nós estamos vivendo como espírito terráqueos do planeta Terra, amando o planeta Terra. Mas todo o planeta e a humanidade terrena. Então, quando os espíritos saem das colônias espirituais, dos pequenos trabalhos, eles são colocados para a lei do reajuste, para a lei do trabalho. E aí começamos nós a desenvolvermos e nos aprimorarmos. E assim nós crescemos como toda a nossa equipe de guardiões também. Isso está contando para João de Aruanda. Cada equipe espiritual na cidade dos espíritos se apresentou o seu líder e seu chefe de falange. Assim seremos nós. A hora que nós crescermos o suficiente, nós vamos apresentar para as equipes espirituais, não importa se são as de Franciscano, de Eurípides, de Benedita, de Bezerra, nós vamos nos apresentar com a nossa equipe que nós formamos nas colônias espirituais. Essas equipes que estão estudando e se preparando, nós, como líderes de cada trabalho, porque aprendemos a ser líder na família. Na família. Nós, médios, fomos os primeiros líderes familiares de socorro, de assistência, junto com a nossa equipe de trabalho. Então, nós vamos formar os postos dos guardiões. Representam 500 espíritos. Uma legião seria algo em torno de 12.000 entidades. Então, nós podemos iniciar um trabalho com 500 espíritos. Nós podemos aumentar o nosso trabalho para uma falange de 12.000 espíritos. Isso é o médium que faz. Não virá para você isto
sem o seu trabalho. Porque os espíritos, eu falo assim, os espíritos pode ser comprado, mas não esses. Esses espíritos são estudiosos, pesquisadores e vêm auxiliar o médium. Havia uma legião de guardiões, com diversas falanges a serviço do Cordeiro, a serviço do Cristo, todos trabalhando em nome de Jesus. E aqui ele fala lá para João de Aruanda que eles gostam de música, que a música, o som, ajuda eles. Quer dizer, eles trabalham com as energias aéreas, o som aéreo, música que acalma, música que marcha, música que chama, música que levanta. Então, eles usam essas músicas para dar vida, para dar trabalho aos espíritos. Utilizamos muitas vezes em nossas investidas nas regiões das trevas e do abismo. Quando eles vão entrar nessas regiões rosas, escuras, abismais, é como se eles marchassem dentro daquela música para não desviar com os barulhos laterais, mas estar ligado como soldado que marcha no som dos tambores, para que eles ouçam ali juntos, caminhando por essas regiões. Nós, à medida que crescermos, nós vamos trabalhar nessas regiões. O médium que estiver preparado, ele vai adentrar. Mas é preciso que nós falemos sobre isso, para que ele possa trabalhar com segurança e com firmeza no objetivo do seu trabalho. Assim vamos crescer todos. Além de tocar os corações mais empedernidos, a música, principalmente em forma de hinos, de marchas, movimenta recursos físicos, facilitam o trabalho não raro e penoso. A música auxilia. Por essa razão, muitos médiuns precisam da música. É preciso que eles ouçam a música mental para trabalhar. Essa música, um chamamento, é como que o atrai para socorrer e amparar os espíritos. Então, isto pode acontecer. Se essas músicas vierem para você no som da sua mente, você sabe que você está trabalhando. Faz parte de algo que te chama para se formar. É algo que está dando uma ordem de comando para que você o faça. De muitos lugares que são formados os departamentos de segurança planetária. Então, muitos espíritos que vão iniciar nas regiões umbralinas, que vão iniciar nas ruas, nas calçadas, nos bares, que vão iniciar à medida em que eles forem promovidos, eles passarão a segurança planetária, vão cuidar do planeta Terra, vão amparar dentro do planeta Terra. Tudo é uma evolução. O espírito não vai sair de lá do planeta Terra sem ter iniciado o seu trabalho na rua, sem ter iniciado nas regiões umbralinas, sem ter iniciado aonde existia dor. Porque é ali, naquele fluido mais denso, da onde o espírito veio, é que ele sabe andar. E na medida em que ele é promovido, ele pode alcançar as regiões superiores. É isso que médium tem que aprender. Médium tem que trabalhar, quer nas regiões umbralinas, e quer nas regiões sublimes. Tudo faz parte de uma escala. Nós não podemos ficar só nas regiões obscuras, mas nós temos que trabalhar também nas regiões luminosas. Para integrar essas equipes, quer eu e vocês, ou qualquer um espírito, estudam e se dedicam ao trabalho.
Então, nenhum espírito recebe para trabalhar ao nosso redor, para fazer parte da nossa falange, sem estudo. É necessário um preparo. Ninguém cresce, é como um exército. Todos vão se preparando e se graduando gradativamente no seu caminhar. É necessário que eles desenvolvam o magnetismo. O que é o magnetismo? É a lei de atração e repulsão. É isso que nós estamos aprendendo dentro de nós. Eu aprendo a repelir, empurrar para fora, solver, desmanchar, e da mesma forma, eu uso a força de atração para que venha a mim. Então, o espírito, para trabalhar nisso, ele tem que estar integrado nessa força, neste conhecimento, porque é este conhecimento que vai fazer ele agir no mundo espiritual. Ele, nós e eles teremos a capacidade de visão ampliada. Então, o médium, ele vai ver melhor, ele vai enxergar melhor, ele vai ver, ele vai deslumbrar o seu local de socorro. Então, o que ele via, um local pequenininho, ele pode enxergar uma praia cheia de espírito, ele pode enxergar uma região que ali estão caídos, falidos, perdidos. Quando nós iniciamos a nossa casa, às vezes é um grupo pequeno de espíritos. E quando o médium ele desenvolve, então ele tem que estar preparado para o seu próprio crescimento, para o seu aprimoramento. Porque o médium, que ele já está trabalhando e desenvolvendo e aprimorando, estudando, ele terá um grupo de espíritos que precisa colocar para trabalhar. E só virá para você a sua própria equipe que está lá nas colônias espirituais. Devido à necessidade de intervenções nessas regiões e de fazer contato com as inteligências mais sombrias e criminosas. O que nós temos hoje aqui na Terra, agora aqui no nosso Brasil? Inteligências criminosas, inteligências sombrias, pessoas más, perversas, maldosas, imperfeitas. Essa sociedade que está vivendo na Terra, que você está encontrando todos os dias, todas as horas, essa imperfeição humana é a mesma que tem no mundo dos espíritos. É a mesma. Não vai ser diferente. Então, nós vamos estar cheios de ladrão, tá? E lá nas regiões tá também cheio de ladrão, de bandidos, de assassinos, de hipócritas, de falsários. Então, nós estamos cuidando da nossa casa. Mas, ao nosso redor, existe um mundo ainda maior do que o nosso lar. Então, é isso que o médium vai ter que se preparar. Se ele for autorizado pela sua equipe de trabalho, ele terá que estar pronto para realizar. E é isso que nós estamos falando aqui. Nossa capacidade de ver e ouvir muitas vezes maior. Então, o médium começa a ver, ele começa a observar, ele começa a ver as suas bacias, ele começa a ver o socorro que é feito, ele consegue ver a amplitude das colônias espirituais, do trabalho que está sendo feito. Ele sabe a hora que termina, ele sabe a hora que foi colocado e levado o último espírito. Então, o médium começa a ampliar a sua visão no seu local de atendimento. E cada vez que esse médium cresce, amplia mais ainda a visão da alma, a capacidade do aprendizado. Muitos não se detêm no treinamento para lidar com os agentes do mal e energias perigosas. Então, o médium, ele tem que se preparar, porque é isso que nós temos agora na Terra. É isso. Nós estamos num mundo gigantesco de maldade. E não adianta nós, médium, ficar falando assim, não, vai ficar tudo bem, porque não vai. Esses espíritos maus, perversos,
vingativos, malfazejos, ignorantes, terão que ser socorridos. Ou eles sejam socorridos, ou eles reencarnarão sucessivamente por mais 10.000 anos, 1.000 anos, o tempo que for, até encontrar um médium que o socorra. E assim, por essa razão, aí você vai me dizer, nossa, a Terra está do avesso. Lógico que está. Esses espíritos que aqui estão, maus, perversos, vingativos, ladrões, bandidos, esses espíritos vieram com a casca e tudo das regiões umbralinas. Reencarnaram. Vieram com seus efeitos. Não passaram pelas colônias espirituais. Não passaram por escolas. Não se prepararam através do Evangelho. Não aprenderam que eles têm que evoluir. Então, a justiça divina o refaz reencarnar. E eles voltam aqui desta mesma maneira. A Terra só mudará à medida do socorro dos espíritos. Aí entra a fala doutrinária. Fora da caridade não há salvação. Poucos espíritas conhecem essa palavra. Pensa que fazer caridade é dar comida e roupa para os outros. Você pode dar tudo isso, é um dever, é obrigação, é um respeito. Mas você só vai solucionar a sua vida socorrendo os espíritos que estão no seio da nossa família ou que nós precisamos cumprir alguma missão. É isso que o espírita tem que entender. Para nós, caridade é o socorro feito para as almas. Socorro para as almas. Essa coordenação é do anjo Miguel. Todos nós devemos pedir ao anjo Miguel, Gabriel, Rafael, Natanael, todos aqueles espíritos que trabalharam junto com Cristo, para que eles nos assessorem para fazer o bem. Então, às vezes, a pessoa não entende esses guerreiros do bem. Gabriel, Rafael, todos eles aparecem com a sua espada. O que é espada? A espada é um meio de dizer corte o mal, extermine o mal. No livro dos Espíritos está lá a lei de destruição. Porque é preciso destruir o mal, é preciso desintegrar, é preciso solver o mal, é preciso retirar o mal e colocar os fluidos curadores. Nós, médios, não temos como solucionar sem tirar a sujeira. Não tem como você botar uma água limpa dentro do lixo. É preciso queimar, desintegrar o lixo, lavar a vasilha e colocar a água limpa. Aí nós teremos a água purificada. Podemos fazer uma água fluídica. Podemos fazer uma água que cura. Então, isso tem que ter consciência. E quem vai limpar é o médium. Quem vai auxiliar você é o espírito. Sem ele, você também não faz nada. Quase nada. Então, esses espíritos, guerreiros do bem, que estão sendo preparados nas colônias espirituais para ajudar a Terra nesses momentos de provação, nesses momentos de dor e de sofrimento, vão procurar, estarão ao nosso redor, porque fomos nós que os auxiliamos. Fomos nós que o levamos às colônias espirituais. E quem vai dar emprego somos nós. Se nós levamos, estudaram, se prepararam, 10 anos, 20 anos, seja o tempo que for, agora eles retornam para resgatar o mal que fizeram à Terra, resgatar tudo aquilo, porque faz parte do nosso trabalho, de cada um de nós. Pelas diretrizes, existem espíritos dirigentes.
Nenhuma dessas nossas equipes vai sair sem ter uma direção espiritual. Nossos protetores, nossa equipe de trabalho, vai passar por uma direção. Nós seremos coordenados para realizar este ou aquele trabalho. Nenhum médium vai nesse trabalho assim, destrambelhado. Ele vai seguro, ele vai consciente, porque nós seremos preparados, ou já fomos preparados, para realizar esse trabalho. Então, os espíritos dirigentes estão prontos. É preciso conhecer a concepção da estrutura montada no planeta. Então, nós temos no planeta Terra toda uma equipe que trabalha. Toda uma equipe. Todos os espíritos superiores, cada qual desses espíritos trabalham em determinadas regiões, em determinados estados, em determinados continentes. Trabalham em todas as religiões. Tudo se trabalha, tudo se acresce, desde que o ser encarnado esteja apto para solucionar e para resolver. Então, o nosso coração, a nossa mente, e com a autorização, nós faremos um bom trabalho. Os agentes da misericórdia divina descem às regiões umbralinas e exercem aquilo que a religião ensina, o amor ao próximo. Onde está a região umbralina? Está aqui, na nossa casa, no nosso lar, na rua, no mercado, nas esquinas, em todos os lugares. Nas regiões umbralinas, somos nós aqui, nessas regiões escuras, drogados, prostituídos, caídos, perdidos, somos nós. E eles descem a essas regiões e vêm socorrer. Mas para que este socorro tenha uma eficiência, necessariamente precisa de um doador, daquele que mantém a energia solar, a energia das estrelas, a energia de Deus, que vocês estão aprendendo. Não, ele tem que ter alguém na Terra que interceda, que roga, que pede para que esse bem venha até ele. O médium é fundamental no trabalho socorrista. Fundada nas tradições, criaram cidades, estruturas de governo do lado de lá e do lado de cá. Tudo é muito bem administrado. O mal tem o governo do mal. O bem tem o governo do bem. Quando nós, aqui vou fazer um adentro, quando nós higienizamos um determinado local, que eu falo para vocês, vamos lá, destrói, limpa, retira, leva os espíritos. Toda vez que nós fazemos uma limpeza num local, existe posterior um grupo de engenheiros, de estruturas espirituais, que aquele local em que foi retirado, ele volta a criar locais de socorro. Toda vez que nós ajudarmos uma região umbralina, tirarmos os espíritos do lodo, da sujeira, da imundície, e que aquele local é queimado, esterilizado, virá uma equipe especializada em urbanizar, em criar flores, em criar árvores, alimentos, cidades, locais, para prestar um socorro naquele local. Toda maldade destruída, surgirá o bem. Projeto natural destrói o mal e surge o bem naquele local. Mas é isso que o médium tem que ter consciência. Porque você limpa o seu jardim e você replanta novamente. Replanta, põe a semente. As sementeiras do bem precisam ser recomeçadas. Os guardiões fazem parte de um time que caracterizam como agente da justiça divina. Nós, médios, trabalhamos dentro da justiça divina.
Porque no momento, na Terra, o que nós vemos? Ladrões, bandidos, falsários, hipócritas, só coisa ruim, coisas negativas. Se você quiser olhar um pouco, nós vemos pouquíssimas coisas boas. Às vezes observamos nosso lar, nós temos mais calma, mais tranquilidade, mais bondade, mais misericórdia, porque o médium ali está trabalhando. Ele está transformando o seu lar neste local de socorro. Então, quando o médium limpa a sua casa fica limpa. E ele mantém a sua família dentro de um local equilibrado e sereno. Este é o primeiro aprendizado do médium. Nossa atuação visa recompor a ordem e a disciplina. Quando o médium está trabalhando, o que ele vai recompor? A ordem, a disciplina. Se aquele local está desorganizado, está fora do lugar, tudo virado do avesso, é o que ele vai fazer. Ele vai restabelecer a ordem e a disciplina. O que eu vou buscar lá? Espíritos ignorantes, espíritos maus, espíritos que me odeiam, espíritos que criam todo tipo de desordem. Então, a minha equipe de trabalho será disciplinar, educativa. Ela vai buscar disciplina e ordem, evitando que o caos se estabeleça no mundo. Nós temos equipes que trabalham no caos. Então, nestes momentos de caos sobre a Terra, nós temos equipes trabalhando para que esse caos não venha criar tanta dor, tantas coisas ruins, tantos intempéries, tantas coisas desagradáveis. Então, existem equipes que trabalham para o caos, mas é necessário que o médium esteja ali presente. Existem os agentes de misericórdia, aqueles espíritos que ali trabalham para levar a misericórdia, o amparo, o remédio, e o médium socorrista na misericórdia. Nós vamos nos adaptando à nossa personalidade e os nossos ideais para realizar a missão que deve ser feita. Os grupos especializados em determinados aspectos, com auxílio e amparo, ajuda humanitária e o erguimento dos caídos. Nós, médios, eu estou dizendo todos nós, porque eu não sei qual é o seu trabalho e qual é o trabalho que você será chamado a cumprir. Eu só preciso te preparar para que você o faça e tire 10 e tenha consciência do que você vai fazer. Então, este auxílio, médiuns, estão especializados adiante deste grupo. Médiuns são preparados ao longo do tempo para assumirem as suas responsabilidades junto dos seus espíritos, da sua equipe de trabalho. Outro grupo compete evitar o caos. Então, esses médiuns que ficam, ai, meu Deus, o mundo está caindo, ai, que caos. Ah. Se ele é esse médium, pois ele que começa a resolver o caos. É isso que nós somos. Nós não somos aquele que entramos em desespero. Nós somos a solução. Nós somos a resolução. Nós temos que resolver o problema. Nós temos, não é ficar chorando e nem lamentando pelos cantos. A sua equipe de trabalho, ela trabalha no caos? Ótimo. A sua equipe de trabalho é humanitária? Ótimo. A sua equipe de trabalho socorre os caídos? Ótimo. É isso que é você. Então, o médium tem que saber o que ele está fazendo e o que ele deve fazer. Os agentes, os médios, que trabalham nas vibrações, que fazem oposição ao mal. Esse médium que trabalha, esse agente, com a sua equipe de trabalho, ele usa aquela vibração, quer eletromagnética, quer qualquer situação que ele está usando, as energias de Tesla, as energias atômicas e subatômicas, para limpar, para desintegrar,
para solver essa energia. Só que o médium tem que entender que é ele que está nessa posição de trabalho, juntamente com os espíritos que você socorreu. Nós devemos encaminhar os espíritos para a consolação, regeneração, redenção e lama astral. Nós precisamos socorrer os magos negros? Sim, porque nós um dia já fomos ele. E agora, muitos deles precisam de socorro, porque estão imbuídos naquela maldade, estão presos ali naquela gosma, naquela sujeira, naquele fluido. E qual é o nosso trabalho? Desintegração, limpeza e socorro. Os espíritos inimigos do cristianismo é uma coisa que nós temos que começar a tirar. O cristianismo, atualmente, é o que mais recebe vibrações contrárias ao cristianismo. O cristianismo ele sofre um impacto muito grande dos espíritos adversários. Há mais de 2.000 anos que vem vindo esse impacto contra o cristianismo, e nós ainda não nos preparamos. Quando nós lemos lá que a doutrina espírita é o cristianismo redivivo. Mas o que nós, espíritas, ainda estamos fazendo? Já socorremos esses inimigos? Espíritos adversários, contrários ao evangelho, contrários à paz, à harmonia e o equilíbrio? Se nós não socorrer, não vai sumir à toa. Não vai cair do céu. É preciso que o médium socorra. Espíritos caídos, espíritos cruéis, espíritos em sofrimento, espíritos cativos, espíritos que estão no cativeiro espiritual, espíritos cientistas da oposição. Existem espíritos que, após a morte, estudam da ciência e continuam na sua posição contra o cristianismo, contra as pessoas viventes na Terra, contra o bem, ainda querem os caos da Terra. Mas se você não socorrer esses benditos, não vai melhorar. É o socorro, é a caridade prestada para esses espíritos. Então, à medida em que nós vamos crescer, nós precisamos solucionar os problemas, fazer todos os corpos perispirituais. Nós precisamos desintegrar, desmagnetizar os fluidos, exterminar, desmanchar, solver, queimar, desmaterializar. Porque esses espíritos que ficam nas regiões umbralinas, eles podem aparecer com aparência de bicho, podem aparecer com fantasias. E o que o médium tem que fazer? Tem que solver. Não adianta ele sair correndo. Ai, que espírito. Ele criou aquilo para ele. Ele criou uma roupagem. E você vai ter que tirar essa roupagem. Porque você não vai levar ele feioso, nem feio, nem de roupa feia, para uma colônia espiritual. Para que você vai levar para infernar a vida dos outros lá? Se eles estão em uma situação de outro nível fluídico. Olha essa foto. Você verá que as cidades espirituais, elas são claras, cheias de fluidos bons, benéficos, salutares, fluidos de paz, fluidos de alegria, fluidos de esperança. Como que nós vamos pegar um espírito dessas regiões umbralinas e colocar numa colônia dessa? Todo sujo, sujo, que aonde ele passa vai largando aquela gosma de maldade, de erro. Não é lugar. Por essa razão, o médium, primeiramente, ele socorre. Socorre e leva o espírito para uma colônia. É o que nós temos feito. Quem está comigo há 3 anos, mas muitos já estão comigo há 10 anos, 15, 20. E eles têm, então, uma mega equipe de trabalho. Só que essa equipe ela é especializada na personalidade do espírito. Aquilo que ele foi, se nós o tiramos das regiões umbralinas, ele vai socorrer as regiões umbralinas.
Se nós o tiramos dos meios dos drogados, eles voltarão para socorrer os drogados. É muito característica aonde o espírito faliu, aonde o espírito errou. A segurança íntima reside em si mesmo, o qual acontece a paz da alma, que vem a ser um patrimônio de cada um. Este ano, nós vamos trabalhar neste preparo nosso para o nosso próprio futuro. Ok? Então, é isso que nós vamos trabalhar. Boa noite para todos